esta manhã, a gente está ministrando. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Eu senti a presença do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Glória a na Deus. igreja, tudo, você dá foto mais tempo. Aleluia. Glória a Deus. Ele tem mais reverência sentado que essa TV. Ele está sentado em mais reverência. Aleluia. A gente não para quieto. Essa tem mais, a gente fica mais quietinho. Glória a Deus. Alguém se levanta para conversar. Não respeita a liturgia da palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu louvo a Deus. Glória a Para Deus. todo esse lugar. Meus queridos irmãos, eu louvo a Deus pela vida do pastor, aqui, do pastor Júlio. Glória a Deus. É um anjo na minha vida. Da sua Dini, sua esposa, da sua irmã Rosa. Deus abençoe. Deus abençoe Deus. Meu meus obreiros, pensa num homem obediente, irmão. Esse homem que está sentado agora, quantas vezes puxou a orelha dele, chegar e escaravar no canto. Não, Senhor. E eu louvo a Deus por a vida dele. Veja no irmão que Deus me deu. Esses dias o Gilson conheci ele no mundo magrão. Chegou lá trabalhando na família dele, ele chegou, aquele cara lá, todo magrãozão. E eu jamais imaginaria que eu ia encontrar esse homem numa luta e Deus nos deu ele para nós. Esses dias ele puxou a orelha, meus irmãos. Tu tem um amigo e ele te falou que tu quer ouvir coisa boa, mas não é teu amigo. Não é verdade? Um amigo é aquele que te chama ali quando vem em casa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Tu Deus. até fica meio bravo, mas tu reconhece que ele te ama. Esse Deus comigo. Pastor, eu quero te pedir perdão, mas eu vou lhe falar. Começou a me falar umas coisas assim, mas tu me entende. E eu louvo a Deus pela vida dele. Louvo a Deus pela vida do meu cunhado, que me trouxe nos caminhos de Jesus com esse rapaz. Foi ele que me levou para essa casa de Deus. Eu fui orientado, morava ali no terceiro andar, no quarto andar, nem era no terceiro. E eu não dormia de noite, vendo coisa, demônio. E eu vi o irmão dele se enredando numa rede. Aqui não tinha essa congregação, tinha muito pouca coisa aqui, não tinha caído, não tinha nada. Eu vi ele se enredando numa rede, descia lá, orientado. E eu cheguei bem aqui assim. Encontrei, comecei a conversar com o irmão dele, ele veio e me convidou para ir na igreja. Tinha uma mulher que era passarinho. Eu fui para ver isso, Jesus me encontrou. Então eu louvo a Deus por a vida dessa igreja. Deus abençoe cada um de vocês. Sou no melhor lugar da cidade. Eu esqueci da minha Bíblia, acredita isso? Eu deixei minha Bíblia, eu não achei que era rabisco, eu deixei em casa. Mas eu sempre tenho uma Bíblia em casa. Aí eu peguei essa Bíblia aqui é só de eu carregar para ir orar e alguma casa, mais em espaço. Amém. Deus me deu uma palavra aqui, meus irmãos. Amém. Salmos, número 73. Salmos número 73. Somente 2 versículos. Deixa eu ver no chave. Olha aqui a palavra do Senhor que diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e com os limpos de coração. Bom é Deus para com Israel e com os limpos de coração. Versículo 2: e quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja, olha aí o soberbo, e ao ver a prosperidade dos ímpios, versículo 4, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Quem já não ouviu falar de Azar? A história bíblica nos fala deste homem chamado Azar. Ele foi
o mestre da música dos levitas. Ele foi constituído por Davi. Quando Davi foi nomeado rei sobre todo Israel, a Bíblia nos diz que Davi sentiu falta de uma coisa. Ele foi nomeado, passou por uma grande batalha. Diz a história bíblica que ele venceu os filisteus, ele tinha vencido grandes guerras. Só que ele, quando foi nomeado rei por aqueles anciãos que disseram: olha, nós fomos com Saul e nós vamos ser contigo, Davi. Davi olhou para todo mundo. Eu estou vendo que todo mundo está me passando a mão no ombro. É bonito, é elegante. Todo mundo está me olhando, está me contemplando e está dizendo assim: tu, teu cara, fosse constituído rei sobre todo Israel. Só que Davi olha para o lado e diz assim: olha, eu estou aqui, mas eu não tenho uma coisa que foi negligenciada pelo rei Saul, que é a presença de Deus. Aleluia. Foi negligenciada por Saul 20 anos na casa de Obed-Edom. E agora eu vou mandar buscar. E a Bíblia diz que lá foi o Asaf, com seu símbolo, 2 pratinhas, como se fosse aquele ali do chipô, chama, né? Como se fosse o chipô da bateria, só que 2 pratos, tocador de símbolo. E ele vinha, e ele era maestro, constituído pelo rei Davi. Quando a presença de Deus entrou em Jerusalém, Aleluia. o Asaf estava lá com seus símbolos, bem batendo. Mas ele era simplesmente tocador de símbolo. Um instrumento tão pouco insignificante. Se for, eu acho que eu toco símbolo, se me der, eu acho que eu até toco, não toco nem nada, não toco só uma carroça. Muito difícil. Mas o símbolo, ele era cimbaleiro e maestro. Só que esse Asaf, ele era um homem que ele constituiu um currículo na trajetória da sua vida como mestre da música, como levita, como adorador. Mas a história bíblica diz, segundo a Crônicas, que ele também foi profeta. Ele não foi só maestro, mas ele também foi profeta. E ele, sendo profeta, tinha muitas das vezes que Deus usava ele. Não é o dom de profecia, não é falar, eis que falo contigo, não. Ele foi profeta. Ele era interlocutor da vontade divina. Ele trazia Deus ao povo. Ele trazia muitas vezes a rejeição de Deus para o povo negligente. Mas ele era orador. Eu acredito, não diz a história bíblica, que quando esse Asaf, esse homem, a qual Davi, que era músico, a qual Davi, que era um adorador por excelência, a Bíblia nos fala que Davi foi ele que inventou o pandeiro que hoje todo mundo toca. Aquele pandeiro, aquele tamborzinho, com aquelas coisinhas, foi o Davi que criou. Alguém que diga que ele também criou a harpa. Isso eu não vi na Bíblia. Mas eu sei que Davi era um adorador por excelência. Aleluia. Davi não era somente um músico comum. Davi era um homem que tinha intimidade com Deus. A Bíblia nos fala que quando Davi foi escolhido rei, antes dele tomar o posse naquele palácio, a Bíblia nos diz que ele cuidava de uma ovelha malhada. Nem era ovelha pura, não era verdade, não era tex, não era aquela outra camirim, não era. Era malhada, era mestiça. Era uma ovelha que não tinha muito valor comercial, mas só que ele cuidava, e cuidava com zelo. A Bíblia nos fala que esse Davi, que era íntimo com Deus, uma certa feita, a Bíblia diz que veio deu para pegar essas ovelhinhas dele que não tinha muito valor, mas para Davi tinha. Davi foi lá e pegou o leão, matou, porque ele amava aqueles animais. Só que a Bíblia não nos fala, mas eu acredito que isso acontecesse, que Davi, como era músico, quem sabe Davi não botava as ovelhas e vocês tinham tudo parado aí, ovelha. Eu quero fazer alguma coisa. Davi pegava de repente o pandeiro lá no meio do deserto, e as ovelhas paravam para a ovelha. Porque a história fala que na Palestina os pastores de ovelha vão para uma várzea, iam para uma várzea, até os dias de hoje muitos deles vão. E eles na
misturada. Só que a ovelha que conhece o seu pastor, na hora de ir embora para casa, o pastor chegava e dizia: ovelha! As ovelhas olhavam tudo do pastor, conhecia a voz do pastor e iam em direção a ele. Davi devia ser assim. A Bíblia não me fala, mas eu tenho certeza. Mas o que tem a ver Davi com Asaf? Tem a ver o seguinte: Davi era músico, Davi tinha intimidade com Deus, mas quando Davi olhou para Asaf e disse: esse é bom, esse tem intimidade, esse camarada sabe fazer as coisas para Deus. Glória a Deus. O Asaf foi escolhido por Davi. Só que tinha uma cronologia, tinha um tempo de ser levita. Não era de qualquer jeito e não era todo o tempo. Quando Salomão assumiu aquela responsabilidade que o seu pai, o rei Davi, pega aquele mapa e diz assim: Davi, tu constrói agora o templo para Deus. Davi dizendo para Salomão: sabe por quê, meu filho? Porque quando eu quis construir, eu não pude. Por quê, pai? Por causa que eu era homem de guerra, as minhas mãos eram sujas de sangue, muitas pessoas eu matei em batalha. Tu não, tu é político, tu é um cara social, tu sabe conversar, tu sabe dialogar, tu não é um homem de Berê, mas tu vai fazer. E diz a história bíblica, Aleluia, paralelo da Bíblia, que o Asaf já não podia mais fazer isso aí. Não podia ser mais maestro, e já tinha mais de 50 anos. Ele já tinha passado o seu tempo de adorador, de maestro. Só que Asaf era exímio. Só que Asaf, ele sabia fazer as coisas para Deus. Salomão quebra o protocolo naquele momento e Salomão manda chamar Asaf. Poderia mandar o seu irmão Jedutum ou Renan. Capítulo 5 de 2 Crônicas, versículo 11, 12 e 13 fala isso. Poderia mandar um daqueles, o mais novo. Mas só que Salomão disse: não, meu pai falou. Meu pai disse que o Asaf era o melhor. E se é para Deus, eu quero melhor. Meus irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui antes de seguir na palavra. Tem pessoa que vai fazer alguma coisa para Deus, que vai cantar, e diz assim: não, é para Deus, eu não vou ensaiar. Não precisa, eu chego ali no culto e eu vou cantar. É para Deus, ele recebe. Ele recebe se fizer o teu melhor. Ele recebe se tu entregar o teu melhor. Pode não saber cantar, pode ter uma voz ruim, pode ser um péssimo pregador, mas se tu chegar em casa, lê um versículo, eu vou me preparar para pegar, eu vou chegar lá e vou dar glória para o Senhor, eu vou chegar lá e trabalhar para Deus, eu tenho certeza que Ele vai me chegar. Deus não gosta que nós façamos as coisas relaxadamente. é verdade, Deus, aleluia. Salomão chama Asaf. Asaf já tinha passado o tempo. Não diz a Bíblia, mas eu tenho certeza que teve alguém para questionar. Teve alguém que chegou ao rei: eu quero lhe pedir perdão, desculpa, mas só que o tempo dele passou. Sabe quando tem aquelas pessoas que em vez de ajudar na polícia, vai dizer: ei, pastor, está errado o que o senhor está fazendo. Não dá para tocar a bateria desse móvel por causa que vai estragar a pele. Não dá para chegar muito perto do microfone, que é antiético. Não pode pegar e caminhar no púlpito porque é feio, não deixe. Sabe que tem aquela gente que faz isso? Fizeram com Salomão, tenho certeza. A Bíblia não fala isso, mas eu tenho certeza que alguém chegou nele e chegou e disse isso. Só que Salomão não deu bola. E o que Asaf fez? Asaf, a Bíblia diz que ele pegou, reuniu aqueles adoradores levitas, subiram para um certo determinado lugar e disse para os camaradas: agora nós vamos consagrar, porque nós não vamos fazer a coisa de qualquer jeito. O que Salomão quer fazer? Salomão fez o templo e ele quer introduzir no santo do santíssimo lugar a presença de Deus. Ele quer colocar. Os levitas vão vir com ela no ombro, vão caminhar, vão
Remando que fa. Remando que fa. E quando eles vão para se preparar, não me faço pecar. Eu sinto ver esse lugar. Quando eles vão para se preparar, diz que quando eles descem, eles voltam. Os levitas vêm vindo com a presença de Deus no ombro. Aleluia. E eles começam a tocar os instrumentos de som, porque era mais de 120. A Bíblia diz que parecia somente um som. De tão bem ensaiado, de tão bem preparado, de tão bem consagrado para Deus. Quando aqueles homens começam a trazer a presença de Deus para o Santíssimo Lugar, os sacerdotes começaram a se balançar. Começaram a se movimentar. Aquele lugar começou a entrar uma fumaça. Quando começou a entrar a presença de Deus, não podia conter-se em pé. Sabe por quê? Porque Deus se manifestou naquele lugar. Será que Deus se manifestou porque tinha preparado uma casa para ele? Não, preparado para ti o Santíssimo Lugar. Aquela caixa era uma caixa de madeira, de cetim, era uma caixa revestida com ouro, tinha uma tampa nessa caixa que tinha ambos, dois anjos, dois querubins, que as suas asas se encontravam, se batiam. Ali que simbolizava o trono de Deus era simplesmente, era metafórico, era uma coisa simbólica. Mas Deus era coisa para Deus é com ordem e decência. Se prepararam, passou, colocaram. E eu vou agora Aleluia. imaginar que Asaf, nesse momento que ele fez isso, começou o seu currículo a correr. Sabe que tem pregadores bons na nossa cidade? Eu vou citar um, os irmãos conhecem. Um bom pregador, para mim é um excelente. Márcio Busque. Glória a Deus. Um homem que tem uma vida Aleluia. íntegra. Quando estava, pode pegar o Márcio Busque. Quem que não gosta? Quem não vai? Quem é que não gosta? Um cara que prega. Aleluia. O Asaf era assim. Asaf, quando chegava num lugar, eu tenho certeza, pastor Júlio. Quando Asaf chegava, pegava as mãos, mas fica aqui do meu lado. Aleluia. Certo, Asaf? É para ti ficar aqui. Glória a Deus. Certo? Senta do lado tudo. Aleluia. Asaf, quando chegava, ele estava no auge. Asaf estava pregando por tudo que é lugar, cantando. Só que como todas as coisas, o tempo passa para todo mundo. Hoje é o pastor Júlio. Hoje é o Dilson. Hoje é o Rogério na floresta. Mas aí, quem sabe, não é o filho dele, Lucas. São jovens. O tempo passa. Passa para novo, passa para velho. Passa. Aleluia. Asaf estava no auge, profeta, levita, adorador. Está cantando, prega demais. Mas passa. Chegou um ponto que não deu mais para colocar o Asaf para reger o coral. Aleluia. Chegou um ponto que ele não podia mais tocar o símbolo. Quem sabe tinha uma mãozinha na trêmula. E eles vão passar o símbolo. Glória a Deus. Ia parar, não ia poder conseguir fazer aquela harmonia. Passa. Quem sabe a sua voz já estava perdendo a intuação. Passa. Só que o Asaf não estava estruturado. E o tempo passa para ele. Ele foi escritor de Salmos, dos 50 aos 50,
73, 11 salmos ele escreve, um mais bonito que o outro. Mas aqui eu vejo no Salmo 73, ele melodramático, ele cansado, ele questionando até mesmo Deus. Ei, tendo tempo passar para ele, começa elogiando, bom é Deus, para com Israel. E chega e olha assim, ele diz assim, e com os limpos de coração. Ei, glória a Deus. Não deixe essa amargura entrar no teu coração, meu irmão, minha irmã jovem. Não deixe essa coisa ruim. Glória a Deus, para com Israel, limpo de coração. Mas aleluia. eu quase caio no chão e me desvio. Glória a Deus. Porque eu comecei a olhar o Joaquim, a Mariazinha, o Bernardo, o fulano, o Beltrano, prosperando. E eles todos me olhavam, todos me batiam no ombro, todos diziam que eu era bom, mas agora me deixaram no campo sentado. Ninguém fala mais o meu nome na igreja, ninguém mais me reconhece como adorador. Aleluia! Glória a Deus! Ei, Oh Deus da glória, aleluia! qual de nós já não passou pela rejeição? É verdade, aleluia! Glória a Deus, aleluia. Qual de nós já não passamos pela discriminação? Quantas das vezes chegamos e dizemos, eu não quero mais. Não disse isso. Meu Deus! Quantas das vezes dissemos assim, mas eu não vou mais. Meu Deus! Ninguém me reconhece mais. Eu fiz aquilo, fiz aquilo. Quando eu fiz nessa igreja, de noite sozinho. Não ficou muito bem. Porque de noite, Aleluia. ali aquele canto eu tive que encher de pedrinho embaixo, tinha que quebrar de não ver. Mas que cara veio achando que estava fora de nível? Eu enchi de cascote. Aleluia. Mas eu não estou lembrando. Eu que me lembrei. Glória a Deus. Vai chegar um momento que nós vamos ser rejeitados. Mas nós temos que ter estrutura para se lembrar do versículo 1 do Salmo 73. Bom é Deus. Nós não somos nada. Eu vou no culto, mas o pregador não é o seu busque, não é o WhatsApp. É o Rogério, é ruim. Ei, porra, é fácil. Glória a Que Deus. campo, tenefá, que no vento aborrache. Aleluia! Sabes tu que eu conheço teu íntimo. Nos momentos mais difíceis eu estou contigo. Nos momentos de bonança eu estou contigo. Mas saibas tu, meu filho, o que eu tenho para ti é muito maior do que tu imagina. Tem momentos que vão me deixar. Aleluia! Meu Deus! Quantos passaram? Mas bom é Deus. Aleluia. Bom é Deus para com Israel, os livros de coração. Bom é Deus para com a minha vida. Bom é Deus para com a tua vida. Muitos dessa pandemia morreram. E muitos perderam a sua salvação. Mas nós estamos aqui. Bom é Deus para nos livrar. O salmista, mesmo ele tendo muita intimidade com Deus, chegou o momento que ele esquece a intimidade. E chegou o momento que ele esqueceu que ele teve o particular com o Senhor. Glória a Deus. Quando eu tive hospitalizado, irmão Júlio, chegou o momento da minha situação, quando o doutor chegou lá e disse assim, olhou para mim e disse, você vai me dizer que eu posso ir embora. Ele disse assim, meu filho, minha esposa do meu lado, eu já sentia cheiro de morte na minha perna. Gente, eu fui no velório com uma pessoa que morreu de morte súbita, que não teve porquê nem para quem, mas morreu. No outro dia, quando velaram, quase nem velaram mais, 24 horas.
Mas no outro dia aquele cheiro daquele corpo era um cheiro diferente. E eu chegava assim e cheirava minha pele e disse: Rosa, eu estou morrendo. Eu sei que eu estou morrendo, porque meu cheiro é de morto. A minha pele enrugou, a minha boca caiu em pedaços. E eu cheguei e disse: vai, fica tranquila, procura os teus direitos mesmo. Minha esposa disse: não, tu vai comigo. E o doutor chegou e me disse: meu filho, eu tenho uma coisa para te dizer. Quando é que a senhora vai dizer que eu posso ir embora? E ele chegou, sabe um avião quando decola? Lá em cima nas nuvens. E o motor estragou. Tu tá que nem cima desse avião. E nunca aconteceu comigo. Ele disse que quando o tempo tinha de medicina, ele disse: nunca aconteceu isso comigo. Tu fosse uma pessoa. Aleluia. E eu olhando o programa de televisão daquele moreno. E eu cheguei, eu olhei no celular. E eu cheguei: Deus, você está na vida desse homem. Me dá uma moça. E ele chegou: tu que está aí nesse hospital. Sabe que eu estou contigo. Deus permite. Deus nos leva ao extremo. Mas bom é Deus. Ele não esquece de nós, nós esquecemos dele. O salmista tinha tudo para dizer assim: bom é Deus em todo tempo. E os meus pés cada vez estão mais firmes do Senhor. Porque tudo que Deus falou comigo, tudo que eu presenciei do Senhor, foi maravilhoso. Mas bom é Deus. Quem coloca de pé por gentileza? Glória a Deus. Não era essa palavra. Não era isso que eu queria, eu ia ministrar. Não era isso que eu tinha preparado na minha casa. Mas era isso que Deus queria. Glória a Deus. Eu quero te fazer um convite. Aleluia. Posso pedir para aquela moça cantar de lindo? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero te fazer um convite. Cante mesmo dentro do cantão. Eu quero te fazer um convite, meu irmão. Eu sei que tem pessoas aqui assim que pensam assim como a certa pessoa. Eu sei que tem pessoas aqui que passaram pela mesma luta que eu passei. Eu sei que tem pessoas que passaram por muito mais do que eu passei. Mas bom é Deus. Não olhe para a prosperidade do ímpio. Não olhe para o ímpio que o ímpio tem tido da vida e tem ganhado. Mas eu quero te convidar nessa noite, o Senhor fortalecer a tua fé. Vem aqui na frente eu orar por você. Quando essa menina lá, Glória a Deus. eu quero orar pela tua vida. Eu quero te dizer algo. Glória a Deus. Nessa noite, Ele te pega pela tua mão, Ele chama o teu menino. Não vai chamar pelo teu nome. Não, olha aí. Glória a Deus. Em nome de Jesus.
Levante essa mão. Eu quero orar pela tua vida. Se ela quer confessar Jesus, crente, eu essa pequenininha lá na congregação, eu ia confessar Jesus como seu Salvador. Porque eu menino sabendo falar e disse assim: eu quero ir lá na frente aceitar Jesus. Tem mais alguma outra pessoa que quer saber? A senhora já é candidata a batismo? É, a senhora sabia que Jesus te ama? Glória a Deus. E ele quer mudar o seu quadro de vida. O Deus a qual nós servimos, a mudança é grande. Ele tira lá do tudo, lá do lamaçal do pecado. Ele tira das drogas, da prostituição e faz pessoas novas. É mesmo. Glória a Jesus. Ex-viciado. Jesus me salvou. Não vou dizer sua situação. Glória a Deus. Ele tem um projeto na sua vida. Nós vamos orar por você. Até que você faça uma opção de Glória a Deus. Glória a Deus. A senhora repita comigo então as palavras assim: Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como meu Salvador da minha alma. Perdoe os meus pecados e escreva meu nome no livro da vida da Igreja Glória do Senhor. Graças a Deus. Deus abençoe.